Bom dia, crianças. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento da população brasileira. A população brasileira é considerada uma das mais numerosas do mundo. Em relação à América do Sul, o Brasil é o país que possui a maior população. Então, aí no livro de vocês, nesta página 200, essa página 300, na página 300, vocês estão vendo a maior quantidade aí de pessoas em uma rua. Olha só a população como é numerosa. E aí a fotografia só pegou um pedacinho da rua, né? Então, na página 302, vem aí o crescimento da população brasileira. Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do início do século XX. Observe o gráfico, olha aí, a população em 1872. Agora, olha aí, em 2018. Então, qual era a população do Brasil em 1872? 10 milhões de habitantes, olha aí. Agora, em 2018, 208 milhões de habitantes. A gente está vendo aí o gráfico, né? Como que subiu. Imagina agora em 2020, né? Ou se sair um gráfico agora, olha a quantidade de pessoas que já tem no Brasil. Como é possível observar no gráfico acima, a população brasileira não parou de crescer entre 1872 e 2018. Esse crescimento se tornou mais acentuado a partir da década de 1940. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Observe as informações. Taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Então, vocês estão vendo aí um gráfico. No azul, taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem a cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. E o amarelo, o crescimento natural. É o conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, o verde é a taxa de natalidade, o azul é a taxa de mortalidade, olha aí, e o amarelo é o crescimento natural. Verifique no gráfico que quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural, que está no meio entre um e o outro. E que quanto menor a distância entre as linhas, menor o crescimento natural da população. As mudanças nessas taxas, mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, devem-se a diversos fatores que serão apresentados a seguir. Avanços na área da medicina e da saúde. As novas descobertas da medicina, como os novos medicamentos e vacinas, além de campanhas de prevenção em doenças, propiciaram a redução da mortalidade. Então, o avanço da medicina, descoberta de novos remédios, novas vacinas, diminuiu a taxa de mortalidade. As pessoas, né, foram morrendo menos. A expansão do saneamento básico, a ampliação e a melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta de tratamento de esgoto e de resíduos sólidos trouxeram melhores condições de higiene e saúde à população. Com isso, reduziu-se a proliferação de doenças como a cólera e a hepatite A.
Número de filhos por mulher. Atualmente, o número de filhos por mulher tem diminuído. As mulheres, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram de se dedicar apenas aos afazeres domésticos. Esse fato, somando ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, ocorreu na diminuição de números de filhos por mulher. A mulher começou a trabalhar fora de casa. Então, o que aconteceu? Uma mulher que tinha 3, 4 filhos, agora só tem 1, 2 no máximo, né? Então, vai diminuindo. Por quê? Porque aumentou os afazeres dela. Agora ela tem uma profissão, trabalha fora, tem mais coisas para fazer e diminuiu o número de filhos. A vinda dos imigrantes. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, citados anteriormente, entre meados do século XIX e século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindo, principalmente de países europeus e asiáticos. No período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes vieram de outros países para cá. A população brasileira vem aumentando a cada ano, ainda que em um ritmo mais lento do que no século XX. Olha aí a população de homens e a população de mulheres. Homens de azul, 48%, mulheres de laranja, 52%. Os homens correspondem ao total de aproximadamente 100 milhões de habitantes no Brasil. As mulheres correspondem ao total de aproximadamente 108 milhões de habitantes no Brasil. Então, existem mais mulheres do que homens. Agora, na página 306, leia as manchetes a seguir e responda as questões. Censo 2010, população do Brasil cresce quase 20 vezes desde 1872. População brasileira cresce e passa de 200 milhões de habitantes. Duas manchetes aí. A pergunta da letra A é: qual é o assunto abordado nas manchetes? As duas manchetes falam do mesmo assunto. Qual é? O crescimento da população brasileira, que é o que a gente vem estudando, né? Lendo aqui. O crescimento da população brasileira. Observe o gráfico da página 302 e elabore uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos de 2000 e 2018. Então, vocês vão voltar neste gráfico aqui, ó, e vão criar uma manchete de jornal com o crescimento da população brasileira de 2000, 2000, que era 170 milhões de habitantes, a 2018, que 208 milhões de habitantes. Então, vocês vão fazer uma manchete de jornal. Tem como exemplo essas daí de cima. Vocês vão escrever aí na linha mesmo. Olha de cima o que está escrito e vocês criam a manchete de vocês. Número 2. Complete as frases com as palavras e os números abaixo. Letra A. Em 2018, a população do Brasil era de 208 milhões de habitantes. Letra B. Na população brasileira, há maior número de mulheres, que representam 52% dos habitantes. Letra C. Os homens representam cerca de 48% da população brasileira. Última página, 307. Levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX, relacione as frases a seguir. A. Entrada de imigrantes. B. Expansão do saneamento básico. C. Avanço na área da medicina e da saúde.
Primeiro quadrinho, a descoberta de novos medicamentos e vacinas. C, o avanço da medicina, né? Propiciou melhores condições de higiene. Saneamento básico. Letra B. Entre os anos de 1870 e 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas, principalmente de outros países. Entrada de imigrantes, letra A. Foram realizadas campanhas de vacinação e prevenção de doenças. C, fala de medicina. Houve ampliação de melhorias de serviços de abastecimento de água. Olha aí, ó. Saneamento básico. B. Cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população. A. Entrada de imigrantes. Então, por hoje, a gente termina na página 307. Bom final de semana para vocês. Até segunda-feira. Tchau!